Uma reforma que é polêmica em qualquer lugar do mundo. Uma reforma que mexe na aposentadoria dos cidadãos, adiando o momento de parar de trabalhar. Uma reforma que gera protestos de rua e muito desgaste para o governo que tenta aprová-la. Uma reforma que na França, terra da Revolução do século XVIII, que enterrou a monarquia absolutista e ajudou a estabelecer a República moderna, foi imposta a canetada, com a Assembleia Nacional atropelada. Tudo isso no século XXI. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 16 de março de 2023. Dia de ebulição política na França, com protestos dentro e fora da Assembleia Nacional do país, onde atuam 577 deputados. Naquelas cadeiras onde surgiu o conceito de direita e esquerda pós-Revolução de 1789, boa parte dos dois espectros ideológicos, incluindo suas ramificações mais extremistas, está agora unida contra uma medida do governo do presidente Emmanuel Macron, a famigerada reforma da Previdência, um tema que causa polêmica lá, aqui ou em qualquer outra parte do globo. Desde o seu primeiro mandato, iniciado 6 anos atrás, o Macron tenta emplacar uma reforma da Previdência na França. O governo usa o argumento fiscal. Diz que os gastos atuais com aposentadorias e pensões estão em alta e devem passar dos cerca de 14% do produto interno bruto do país para cerca de 15% em 10 anos. A França tem um regime de previdência com dezenas de programas diferentes. Mas, no geral, o sistema é semelhante ao do Brasil, num modelo de repartição, em que os trabalhadores da ativa financiam a aposentadoria de quem já está inativo. Em 1950, 4 trabalhadores financiavam um aposentado na França. Em 2000, eram apenas 2. E as projeções para o futuro apontam para um quadro que, segundo o governo, é insustentável. Em 2019, o Macron apresentou uma proposta de reforma da Previdência que tentava unificar os mais de 40 programas diferentes de aposentadoria. Não caiu bem com a população. Houve inúmeros protestos de rua. Houve greves, entre as quais uma longa paralisação do sistema de transporte público. O governo acabou desistindo da proposta, especialmente por causa da pandemia de Covid. Com a reeleição de Macron para um novo mandato, o governo apresentou uma nova reforma em janeiro de 2023. Dessa vez, acrescentou uma mudança ainda mais polêmica. A proposta incluiu o aumento da idade mínima para a aposentadoria, de 62 para 64 anos, num processo gradual até 2030. Também alongou o tempo de contribuição dos franceses de 42 para 43 anos a partir de 2027. A população voltou a reagir. O ano começou com vários protestos. Os sindicatos se uniram, começaram greves com impacto no sistema de transportes, na educação, na geração de energia e até na coleta de lixo. On est parti plus fort même. Donc si on part plus fort que 2019. Essa é a Murielle Guilbert, ativista que estava nas ruas num protesto agora em fevereiro. Nessa entrevista, publicada num vídeo do jornal O Globo, ela disse que o movimento contra a reforma estava mais forte do que em 2019. Por isso, ela estava esperançosa de que o governo, diante da pressão, acabaria desistindo novamente de mudar a aposentadoria dos franceses. Mas não foi isso que aconteceu. O governo Macron, que tem como primeira-ministra Elisabeth Borne, foi pro tudo ou nada nessa quinta. Primeiro mobilizou o Senado para aprovar a reforma da Previdência. Conseguiu maioria. Uma versão da proposta passou. Mas, para valer, as mudanças nas aposentadorias dos franceses teriam que passar pelos deputados da Assembleia Nacional. E ali, na Assembleia Nacional, o governo não tem maioria. Diante de uma derrota iminente, veio a canetada. A primeira-ministra Elisabeth Borne foi pessoalmente à Assembleia Nacional anunciar que o governo estava recorrendo a um controverso trecho da Constituição da França, o terceiro parágrafo do artigo 49.
Esse trecho dá ao governo o poder de aprovar uma proposta sem a chancela parlamentar. Mesmo já tendo sido usado outras vezes, trata-se de um dispositivo radical, considerado de baixa densidade democrática. Ou seja, a reforma da Previdência foi imposta a partir de um atropelo da vontade dos deputados. Os protestos foram imediatos, dentro e fora do parlamento. Você está escutando os deputados da Assembleia Nacional cantando o hino francês, puxado pela esquerda radical liderada por Jean-Luc Mélenchon. A direita e a extrema-direita engrossaram o coro contrário à canetada do governo. Essa que você está ouvindo é a deputada Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa. Num vídeo da agência France Presse, ela está dizendo que o acionamento do terceiro parágrafo do artigo 49 da Constituição para aprovar a reforma da Previdência é inadmissível. Nas ruas também houve protestos. O jornal Folha de São Paulo registrou nessa quinta uma pesquisa que diz que apenas 23% dos franceses avaliam as propostas da reforma da Previdência como aceitáveis. O levantamento é do Instituto IFOP. Esse mesmo instituto fez uma outra pesquisa essa semana que apontou uma rejeição de 78% dos franceses quanto ao uso do terceiro parágrafo do artigo 49 da Constituição para fazer valer a reforma da Previdência. A extrema-direita, a direita e toda a ala esquerda da Assembleia Nacional Francesa quer agora a dissolução do gabinete da primeira-ministra. Durante a tarde, deputados prometiam apresentar pelo menos 3 moções de censura à canetada do governo, medida que, além de derrubar o gabinete, é capaz de barrar a reforma imposta na marra. Os sistemas de previdência são alvo de reformas em países do Ocidente já faz anos. São mudanças de regras que de tempo em tempo voltam à pauta, sempre motivadas por questões fiscais, por argumentos segundo os quais o pagamento dos aposentados é insustentável. Na França, a reforma anterior da Previdência ocorreu em 2010. Naquele ano, a resistência foi menor no parlamento e também entre a população. O governo Macron, de viés centrista, enfrenta mais dificuldade nas ruas e também porque sofreu uma dura derrota nas eleições parlamentares de 2022. Meses depois de garantir um segundo mandato como presidente, o Macron perdeu a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Logo depois do resultado, a primeira-ministra Elisabeth Borne, que conseguiu se reeleger deputada naquela disputa de 2022, mostrou preocupação com a composição da Assembleia Nacional. Abre aspas para ela. A situação representa um risco para o país, dados os riscos que já temos enfrentado nacional e internacionalmente. Fecha aspas. O resultado das eleições parlamentares marcaram uma situação inédita na França. Foi a primeira vez que um presidente recém-eleito, no caso do Macron reeleito, não obteve maioria absoluta para governar. Em 1988, o François Mitterrand também não conseguiu, mas ele já não dispunha dessa maioria. Numa entrevista registrada na época pela BBC Brasil, o diretor do Instituto Ipsos de Pesquisa, o Brice Tantourier, disse o seguinte sobre a derrota parlamentar do presidente, abre aspas para ele. Foi um fracasso para Macron. É um recuo maciço, um repúdio. Mostrou claramente que os franceses quiseram sancionar o exercício de um poder visto como exercido de maneira solitária. Fecha aspas. Se já em 2022 a população achava que Macron estava mandando sozinho demais, a canetada dessa quinta-feira para fazer passar a reforma da Previdência deve colocá-lo numa situação ainda mais complicada diante da opinião pública. No Brasil, o país que fez sua mais recente reforma da Previdência em 2019, no governo Jair Bolsonaro, a questão fiscal também está na pauta em 2023, com Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Aqui o tema central não é a aposentadoria dos brasileiros, e sim mecanismos legais que possam limitar o aumento de despesas do governo no geral. O país já dispõe de um mecanismo assim, o teto de gastos, mas o atual governo considera a regra inadequada. Por isso, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda do Lula, está para apresentar uma nova proposta de contenção fiscal. O Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, por que o governo vai propor um novo arcabouço fiscal agora?
Bom, desde o ano passado, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem dito que esse tema do novo arcabouço fiscal é uma prioridade do novo governo. Isso porque aquela que era a principal regra fiscal dos últimos anos, que era o teto de gastos, basicamente ruiu durante o governo Bolsonaro. O teto de gastos foi aprovado lá em 2016, nos primeiros meses do governo Temer, com uma proposta muito simples e autoexplicativa, que é limitar os gastos do governo federal. Mas durante o mandato do Bolsonaro, esse limite foi desrespeitado várias vezes. Algumas vezes foi por causa da necessidade de aumentar os gastos na pandemia, por exemplo. Mas também teve dribles que vieram só para que o governo pudesse turbinar gastos e benefícios em ano eleitoral. O ponto é que foram tantos dribles que o teto perdeu credibilidade. Afinal, na prática, ele não estava limitando muita coisa. Então isso deixou um tipo de vácuo nas regras fiscais. E preencher esse vácuo é justamente uma das missões desse primeiro ano do governo Lula. E Marcelo, como foi a experiência recente do Brasil com outras regras fiscais? Eu falei um pouco da experiência com o teto de gastos, mas tem outras regras que passaram por processos parecidos. A meta fiscal, por exemplo, é uma que muitos economistas dizem que foi tão alterada que perdeu um pouco do propósito. A regra basicamente diz que todos os anos o governo precisa colocar um objetivo para qual que vai ser o resultado primário, ou seja, quanto que ele acha que vai ser a diferença entre as receitas e as despesas, sem contar o pagamento de juros da dívida. Mas durante o governo Dilma, esse cálculo sofreu algumas alterações, e por isso muitos economistas dizem que ficou meio desfigurada a regra, meio sem sentido. A gente também teve outras regras nessa nossa história recente, como a regra de ouro e também o conjunto de normas que compõem a lei de responsabilidade fiscal. Mas só por esses dois outros exemplos que eu dei, já dá para entender que esse vai ser um desafio do novo arcabouço fiscal proposto pelo governo Lula. Ou seja, não basta só ter uma regra, é preciso que ela seja crível e que ela seja, na prática, cumprida, porque senão ela perde o propósito. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a Anexo, que nós editores escrevemos e enviamos para você logo de manhãzinha, de segunda a sexta-feira. Ela é um resumo das notícias mais importantes do dia para te deixar por dentro dos principais assuntos. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. Pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, realizaram o primeiro estudo a quantificar em larga escala a relação entre áreas de desmatamento em florestas tropicais e a redução de chuvas nessas regiões. O Lucas Zacari escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem entre os temas de cobertura o clima e a Amazônia. Lucas, quais os dados apresentados pelo estudo e quais as consequências da falta de chuva em florestas tropicais? O estudo foi feito com base nos índices pluviométricos entre 2003 e 2017 na Amazônia, no Congo e no Sudeste Asiático. E os pesquisadores levantaram a quantidade de chuva nas áreas desmatadas dessas florestas, além de comparar as taxas de precipitação em áreas com menor retirada de vegetação das florestas tropicais. Essa escolha foi feita para que a única variável do volume de chuva nessas regiões realmente fosse o desmatamento. O estudo mostrou que, em todas as áreas desmatadas, teve uma diminuição na taxa de precipitação anual e que, a partir de 2.500 km², a influência do desmatamento na redução de chuvas é ainda maior. A pesquisa também mostrou que, menos no período de seca da Amazônia, todas as outras estações nas 3 florestas tiveram queda no volume de chuvas. A falta de chuvas por conta do desmatamento gera um ciclo vicioso e perigoso de maior perda florestal, o que afeta o processo de evapotranspiração. A evapotranspiração é responsável por tirar água do solo e devolver para a atmosfera em forma de vapor através da transpiração das folhas. Além disso, com o ritmo acelerado do desmatamento e a falta de chuvas, seriam sentidos efeitos negativos nos rendimentos das colheitas, na vivência das espécies locais e na captura de carbono. O texto do Lucas você lê no nexojornal.com.br/Ponto Futuro.
O fim de semana já tá no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber semanalmente em seu e-mail essas dicas. Olá, aqui é a Luara Calvianic, editora da Gama Revista. A primeira dica de hoje é o livro O Que é Meu, da editora Fósforo. O lançamento é um ensaio biográfico de José Henrique Bortolucci, em que o professor de Sociologia e escritor relata a história do pai, José, caminhoneiro durante 50 anos e diagnosticado com câncer em 2020. Suas memórias também percorrem a história recente do país. Para assistir, Gama indica Medusa, filme de terror brasileiro que 2 anos após passar no Festival de Cannes, com elogios da crítica internacional, estreia nos cinemas brasileiros. No longa da cineasta Anita Rocha da Silveira, acompanhamos como uma seita religiosa ultraconservadora pauta de forma violenta o cotidiano da população. O elenco conta com Bruna Linsmeyer e Thiago Fragoso. Para ouvir, a dica é o podcast Brasil para Maiores. Com produção do Altab, o lançamento trata do boom do pornô de celebridades nos anos 2000. Os episódios citam famosos que aderiram à tendência na época, como Alexandre Frota e Gretchen, e explica o mercado por trás de grandes empresas de filmes adultos. Está disponível nas principais plataformas de áudio do país. E uma dica musical para ouvir é o álbum Talismã Negro Maravilhoso, lançado pelo selo Sesc. Nascido no Rio de Janeiro, Otávio da Silva, o Talismã, passou por diversas escolas de samba paulistana e se tornou um ícone do carnaval. O disco é uma celebração do seu legado. Grandes nomes das velhas guardas das escolas interpretam alguns de seus sambas históricos. Os shows de lançamento serão nos dias 1 e 2 de abril, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Para finalizar, vale ver Bono e The Edge. O documentário mostra a amizade de 45 anos entre Bonovox e The Edge, integrantes do U2, e a visita de David Letterman a Dublin, capital da Irlanda e onde a banda nasceu. Acompanhamos uma viagem do trio pelo país e um show especial. O filme pode ser assistido no Disney+. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos Que Vale. Até lá! Da reforma da Previdência imposta à canetada na França, passando pelas novas regras fiscais brasileiras e pelo regime de chuvas em florestas tropicais, e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, Durma Com Essa. Com roteiro e produção de Conrado Corsalete, edição de texto de Aline Pellegrini, narração complementar de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubsec, Lucas Zacari e Luara Calvianic e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias no Brasil e no mundo. Até mais!